Quem você é hoje ainda cabe naquelas amizades que você construiu lá no seu passado? Nem todo mundo quer pular carnaval. Tem gente que só quer um pouquinho de silêncio, quer sofá e quer uma história que abrace. E se eu te disser que a nova série da Netflix fala exatamente sobre aquilo que a gente mais sente falta na vida adulta? Uma amizade que sobreviva ao tempo. Se você também é do bloquinho do sofá, ou então está doente assim como eu, essa aqui pode ser uma opção para você maratonar nesses dias. Hoje eu quero falar sobre a série How to Get to Heaven from Belfast, uma série que foi criada pela Lisa McGee, que é a mesma mente por trás de Derry Girls. São 8 episódios, todos eles já disponíveis na Netflix, e eles vão misturando uma comédia ácida, mistério e drama. E antes de você pensar que é só mais um suspense, eu já te adianto também que fala sobre amizade, sobre passado e também sobre aquilo que a gente deixa enterrado e que a gente acha que nunca mais vai encontrar. A trama acompanha 3 amigas de infância que elas vão se reencontrar no funeral de uma quarta integrante do grupo. O que começa como um luto acaba virando uma investigação. E aquilo que parecia ser um passado resolvido começa a se desdobrar e abrir em camadas. A série está sendo muito elogiada pelo seu equilíbrio entre humor e tensão. Mas, para mim, o mais interessante não é todo aquele mistério. É o que acontece quando mulheres já adultas se reencontram com quem elas foram aos 17 anos. Porque a amizade na adolescência é fácil. Já a amizade na vida adulta, você sabe bem que a história é outra. Mulheres imperfeitas, humor ácido e segredos mal resolvidos. Ela não é uma série pesada no nível traumático, mas também não é uma série tão leve assim. Tem tensão, tem sarcasmo, tem nostalgia e tem também aquela sensação constante de que tem algo errado acontecendo ali. Às vezes o roteiro ele fica um pouco confuso e a trilha também, ela pode te distrair um pouco, mas nada que comprometa a sua experiência com a série. É um humor inteligente e impecavelmente cronometrado, mas o tom ele vai mudando de principalmente para cômico, para mais sombrio e intrigante à medida que a série vai avançando. E apesar do mistério ele se estender um pouco além, na minha opinião, ele podia talvez ter reduzido a quantidade dos episódios, encurtado um pouco, sintetizado um pouco mais, e às vezes esse mesmo mistério também ficando um pouco em segundo plano, com a viagem toda cheia de caos que elas enfrentam, é uma série que vale a pena ser assistida. Porque ela acaba envolvendo você pelo cuidado que a gente percebe que teve ali com os personagens. Porque o coração também dessa série, ele não está focado no crime, mas na amizade que foi construída. O que mais me pegou foi perceber como o tempo ele muda as pessoas, mas ele não apaga totalmente o vínculo e os compromissos que elas fizeram um dia. A série vem e te pergunta bem baixinho: quem você é hoje ainda cabe naquelas amizades que você construiu lá no seu passado? Porque na vida adulta, a gente acaba se distanciando. A gente muda de cidade, a gente muda de fase, a gente muda de prioridade. E às vezes, a gente também acha que perdeu algumas conexões que a gente construiu no passado. Mas essa série mostra que algumas relações, elas simplesmente não desaparecem. Elas ficam adormecidas. E quando elas voltam com tudo. E isso me fez pensar muito sobre como a gente romantiza a amizade que tem em séries como Friends, onde os amigos estão sempre ali por você. Porque na vida real, no dia a dia, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas isso também não significa que as nossas amizades de antes não sejam profundas. Porque algumas vezes a amizade ela não é somente sobre uma presença constante que você tem ali todo dia, o tempo todo. Mas também sobre segredos e sobre histórias que foram compartilhadas. E essa série ela mostra exatamente isso. Então, resumindo, se você quer uma série relativamente curta, que dá para você maratonar no fim de semana, com humor inteligente, com mistério suficiente para prender a sua atenção e também com emoção na medida certa,
essa é uma ótima escolha para você maratonar nesse carnaval. E também porque talvez ela te faça lembrar de quem caminhou com você no começo, que pode entender um pouco melhor algumas marcas que a vida deixou em você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, apesar de eu estar com essa voz. Deixa o seu like. Se você assistir a série, me conta depois aqui o que você achou. Bom restinho de carnaval para você. Te vejo aqui no Barbie Literária.